Pessoal, finalmente o primeiro Archimedes Talk Show. Vamos falar de saúde, num clima leve, e vamos mostrar o médico como ele é na profissão e também como pessoa normal que todos nós somos. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, né, que eu admiro muito como profissional e que eu gosto muito também, que é a doutora Joyce Maranhão. Então, bem-vinda, doutora Joyce. Começamos bem com a nossa primeira convidada, a doutora Joyce, gastroenterologista. Trabalha claro, gastroenterologia geral, mas trabalha bastante com uma doença bem difícil, que é a doença inflamatória intestinal. Bem-vinda, doutora Joyce. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, né? E estar iniciando, né, com vocês aqui nesse podcast. E estou muito feliz por estar iniciando aqui com vocês. Joyce, lá no iniciozinho, que na infância, né, a gente quer ser muita coisa, né? Às vezes tem várias crianças que mudam várias vezes. Tem criança do clássico, por exemplo, as minhas filhas, né? É engraçado. Uma hora, não, eu vou ser bombeira. Não, eu vou ser... É engraçado que a minha filha mais nova diz assim, eu vou ser babá porque só fica em casa, e assistindo televisão. E como é que foi você na sua infância? O que é que você queria ser? A partir de que momento despertou a medicina? Você quis ser outras profissões? Desde a infância, eu sempre tive muito esse olhar para o cuidar, né? Eu sempre gostei muito do cuidar, né? Eu sempre fui me ligada à família, né? Eu sempre gostei muito de estar ali do lado dos meus pais. Desde pequena, na minha família tinha um tio que ele era meio doentinho e ele ficou próximo da família por um tempo. E aí, assim, desde pequenininho eu já estava ali cuidando dele, né? Então, eu tive esse despertar para o lado do cuidar. Então, assim, eu não pensei em nenhum momento em outra profissão. Então, eu sempre tive esse olhar para o lado do cuidar. Então, eu sempre pensei muito... Eu sempre pensei muito na medicina. Então, assim, eu fui uma criança que desde pequena já pensei no lado do cuidar e do lado da medicina, né? Essa mocinha sou eu, quando pequena. Então, eu sempre pensei na medicina, né? Eu não pensei em outro lado, assim. Legal. Então, já sabia o que queria, né? Eu já sabia o que queria, né? Eu já sabia que eu queria, assim, o lado da saúde, né? Talvez eu não tivesse, assim, medicina, porque eu era muito criança, né? Uhum. Mas eu já sabia que eu gostava do cuidar, né? Porque a minha tia, que também morava com a gente na época, né? Ela trabalhava num hospital, e aí ela já saía para trabalhar e eu já ficava cuidando do meu tio que tinha AVC. Nossa. E aí eu já ficava ali cuidando dele, pequenininha, né? Então nasceu para isso mesmo. É. Quantos anos você tinha na foto ali, você lembra? Eu tinha por volta de, acho que 2 anos aí, eu era muito pequena. Era pequenininha. Muito e já pequenininha. com o mesmo sorriso. Já Você lembra onde foi essa foto? Eu não me recordo muito bem, mas eu acho que foi no colégio, porque no colégio tinha aquelas fotozinhas que a gente tirava, né? Que tinha aquelas fotos que você fazia, assim. Você estudou em colégio público? Não, eu não estudei, porque a minha família, ela tem muito esse lado de professores, né? Então, tem muito professor na minha família. E aí, a minha tia, ela tem um colégio, né? E aí, eu estudei muito tempo no colégio da minha tia. E aí, aqui em Teresina? Não, é em Timon. Minha família é muito de Timon, né? E aí, minha tia tem um colégio e eu estudei lá. Ainda existe esse colégio? Existe. Então faz propaganda do colégio da tua tia. É o Colégio Cristo Rei, né? Então, eu estudei lá desde o infantil até a 5ª série. Aí depois eu mudei para Teresina, né? Entendi. Mas eu estudei lá desde pequenininha, né? E estudei lá nesse colégio da minha tia, né? Você sempre foi assim mais
quietinha, mais cerebral, ou você era uma criança danada? Como é que você era? Não, eu sempre fui muito, muito comportadinha, assim. Eu sempre fui aquela criança muito certinha. Eu nunca dei trabalho para os meus pais, né? Eu sempre fui muito comportadinha, assim. Eu fui aquela criança que eu nunca fui para a diretoria. Não? Eu nunca fiz danação. Eu sempre sentava ali na primeira cadeirinha do colégio, né? Eu sempre gostei de estudar, eu sempre fui muito comportadinha. Eu já não posso falar o mesmo. Eu nunca fiz nenhuma danação, assim, eu nunca fui chamada, os meus pais nunca foram chamados por nada, assim. Então você era aquela menina que marcava, que tinha a coleguinha que marcava o primeiro lugar na carteira, que tem isso nos colégios, né? Tem. E tinha aquela patotinha que chega junto e marca um lugar uma da outra, principalmente no início do ano, para reservar. Eu tinha que chegar cedo para dizer, olha, marcar esse aqui é o meu lugar, ninguém toma. E era sempre na primeira fila, né? Tinha que ser ali. Então, eu não gostava do fundão, eu não gostava... Sempre era assim, eu era muito comportadinha, sempre assim, não tinha confusão. Tá, e finalmente, né, quando você foi... Porque agora, eu não sei se tinha Enem na sua época, ou era vestibular tradicional ainda? Não, eu não peguei essa época. Na sua época não, que parece coisa de velho, né, que você é muito jovem. Eu também não vou me... Quando você era adolescente, né, que você foi fazer, era vestibular daquele tradicional, só tinha UFP? Não, na minha época tinha federal e estadual. Eu formei pela estadual. Pela estadual, né? Então tinha os dois já. Tinha os dois. Ah, então, porque a estadual, eu acho que ela estava começando quando eu estava na residência de cirurgia. Porque a estadual é bem mais nova, a federal é antiga, né? Isso, eu entrei em medicina em 2003, né? Ah. Então, era na época ainda era aí você já tem, então, 22 anos de formada, né? Passa rápido, não passa? Estou me entregando aqui. Passa rápido, não passa? Passa rápido. Já tem um tempinho. Eu terminei a faculdade com 17 anos. Aliás, eu entrei com 17. Você entrou com 17. E formei 23. aos 23. Nossa, é muito jovem. Eu entrei com 17 e formei aos 23. Aí já fez... Aí, no caso dessa formatura, né? Estão fazendo as contas lá aí. Quando você finalmente, né, fez medicina... Essa jovem aí, ó. O que é que ela esperava dessa profissão? Eu sei que tá muito alegre ali, segurando. Engraçado que esse canudo não tem nada dentro, né? Tem nada. Não tem o diploma. O diploma custa depois para chegar, né? Demora um pouquinho. Tá aí, o que é que essa jovem aí esperava da medicina? Que aí você era uma criança, né? Tinha 23 anos, 23 anos aí eu tinha, gente. Só não era... Você deve ter ficado adulta, aquela criança que fica adulta jovem? Você era aquela criança já... Não era, gente. Não? Olha, eu sempre fui muito adulta, sabe? Eu até brinco que eu acho que eu sempre fui adulta ou idosa, talvez. Eu acho que eu não passei pela infância, talvez. Você já tinha aquele compromisso, aquela responsabilidade, né? Eu sempre fui muito responsável, sempre fui muito, assim, adulta, né? Eu gostava muito... Meu pai, ele gosta muito de trabalhar. Ele trabalha com construção, né? Uhum. E mesmo quando adolescente e estudando, eu gostava de ajudar. Né? Entendi. Então, eu ajudava ele, gostava de já trabalhar, tipo assim, ajudar a trabalhar entre aspas, né? Sempre tive muita responsabilidade com as coisas. Então, aí foi 2002, né? Eu formei em 2009, né? Que eu comecei em 2003, formei em 2009. Ah, isso aí é 2009, então. 2009 que eu formei. Tá, 2009. Eu entrei em 2003. Então eu fiz as contas erradas aqui de formada, não deu 20 anos ainda não. Eu formei em 16 anos, 16 né? anos. Eu entrei em 2003, formei em 2009, né? Então eu tenho 16 anos de formada. É bastante tempo. 16 anos. Você acha assim, na minha opinião, isso é opinião, né? A medicina é uma profissão muito difícil, né? Assim, você tem que se dedicar muito. É verdade. Eu sempre tive essa impressão que a gente vira médico mesmo depois de 10 anos de experiência. Você acha que é importante ter esse... Porque assim, mesmo que você seja uma pessoa que estude muito, para você aplicar a teoria na prática, você tem que ter um certo jogo de cintura. Tanto que tem uma frase que eu gosto de usar, que a medicina é a ciência da probabilidade e a arte da incerteza. Sim. Então, se você não souber essa arte da incerteza, né, que ela só vem com o tempo. Você acha que você sentiu isso também? Sim, na verdade eu acho que você precisa ter a experiência, né? Não é só você ter
o estudo em si, ou a base da própria faculdade. Eu acho que você precisa ter um caminho para você ter a carga em si, né? Para você conseguir chegar até lá. Mas, assim, eu acho que foi importante para mim hoje chegar e ser o que eu sou na medicina, né? Que eu acredito que hoje eu tenho uma experiência muito boa, mas todo o caminho que eu trilhei. Então, assim, eu terminei a medicina e para chegar onde eu tô, eu passei por algum caminho. Fez então, clínica médica antes? o que foi que eu fiz, né? Eu terminei a medicina, mas para chegar até lá, eu passei por posto de saúde, né? Eu fui para o PSF, eu passei por hospitais de urgência, Sim. né? Eu passei por UPAs, né? Então eu tive todas mesmo. as experiências clínicas, né? E fez residência Fiz residência de clínica médica, é fundamental. Né? Que isso é muito importante para a gente ter um conhecimento. Fiz residência de gastroenterologia. E eu gosto muito de estar me especializando, né? Pós-graduação, né? E por que gastro? Porque assim, a medicina é um mundo, né? É um e você mundo. Que fez clínica médica, aí que abriu... assim, se você... Porque clínica médica ou cirurgião, né? Sim. Tudo bem, a cirurgia é outro mundo, mas a clínica médica é tudo. É muito vasta, assim. E aí, por que gastro? Porque eu sempre me apaixonei pela clínica médica, assim, eu sou apaixonada por clínica, né? Então, acho que o que eu fizesse de clínica médica, eu ia Eu sei, minha mãe é paciente da doutora Joyce. Eu sou apaixonada por clínica médica, né? Então, assim, eu acho que o que eu vejo o paciente sempre assim, como o todo, mas quando eu fiz clínica, né, eu me identifiquei muito com a gastroenterologia, porque eu percebi que tudo estava muito interligado com o intestino, né, principalmente intestino. Eu me identifiquei muito com o intestino, né? E aí, quando eu fiz a clínica, que eu vi mais os pacientes da parte intestinal e do fígado também, que eu me identifiquei mais, e eu acabei vendo que aqui no Teresina também tinha a residência, e a residência era muito forte nessa parte de intestino, aí eu acabei optando por fazer aqui. E a doutora Joyce também, para quem não sabe, está fazendo medicina integrativa. Isso. Né? Como é que surgiu essa ideia de medicina integrativa? Eu fiz uma pós-graduação em gastroenterologia funcional inicialmente para trabalhar com a parte mais de desbiose intestinal, né? Dentre os professores, tem uma médica que é muito voltada para essa parte, né, de desbiose, que tem muita correlação com essa parte de medicina integrativa, que é um dos professores também dessa pós, foi abrindo um pouco mais a luz para essa parte. Mas eu quero também dizer da sua contribuição, né? Você foi um dos que me apresentou a medicina integrativa e que falou que se identificava muito comigo, e realmente, né? Eu estava abrindo os olhos para isso, que eu já estava estudando a parte de gastroenterologia funcional, eu estava terminando essa pós, né? E realmente a medicina integrativa é uma área que se identifica muito comigo, porque a clínica médica como um todo, você já vê o paciente como um todo, né? Eu já via isso, na verdade, né? Porque eu já fazia as minhas consultas vendo o paciente como um todo, né? Eu já não conseguia separar um órgão do outro, né? Até porque a medicina não tem como você separar, né? Não dá para você separar um órgão do outro. E a medicina integrativa é isso. Agora eu vou entregar um pouquinho minha idade aqui. Já vou fazer 50, né, esse ano. Você lembra do Enéas Carneiro? Não. Meu nome é Enéas. Sim. Lembra? Sim. Então, o candidato a presidente, ele era um cardiologista muito famoso no Rio de Janeiro. Eu fiz faculdade lá. E ele dava, na época, um dos melhores cursos no Brasil de eletrocardiograma. O livrão é desse tamanho. Não sei se você chegou a estudar por ele, né? Eu queria ser cardiologista. Depois foi que eu passei para cirurgia. E ele falou uma coisa muito interessante que hoje se tornou cada vez mais realidade. Ele era um cara, assim, muito estoico, assim, muito taciturno, um cara muito sério, seríssimo. Aí ele batia assim no quadro, né? Ele falou assim:
Hoje, cada vez está se sabendo mais de pouca coisa. Daqui a pouco você vai saber tudo sobre nada na medicina. Isso é De verdade. tão vertical que a medicina. Agora, interessante que essa história de... Né, porque eu te avisei da pós, né? Sim. De medicina integrativa. Foi assim, né? Que você vê que as coisas são cíclicas, né? E é por isso que é tão importante você ter network, né? Sim. E você ter pessoas que pensam parecido com você, né? Que tem a mesma vibe, assim, na profissão, né? Às vezes também os valores, né? Sim. E a minha esposa, ela foi diagnosticada com artrite reumatoide, né? E ela é anestesista, ela teve que parar a anestesia, porque ela não aguentava mais entubar, né? E a gente ela começou a estudar muito de alimentação. E aí ela fez um curso com o presidente, né, como é o nome dele mesmo, meu Deus? É o presidente da medicina integrativa. Ela pagou um curso e ficava assistindo, e eu comecei a assistir também. O Victor? O Victor. Victor Sorrentino. Victor Sorrentino. Uhum. Aí ela começou a assistir, eu comecei a assistir também, porque geralmente eu chegava em casa à noite ali, aí a gente ficava, em vez de ficar assistindo, dois nerds, né? Uhum. Em vez de ficar assistindo outro, não, vamos assistir esse Victor Sorrentino aí. E aí eu comecei a me apaixonar por isso. Aí eu voltei a estudar bioquímica, ciclo de Krebs, né? Pra você ver as interações de colesterol e tal. Comprei aquele livro Intestino-Cérebro, né? Uhum. Aí eu fiquei bem empolgado nessa época. Só que não dá pra eu fazer tudo que eu quero, né? Sim. E aí eu comecei a conversar com a Ingrid e ela começou a entrar muito em alimentação. Aí eu peguei e lembrei, você sabia que a doutora Joyce é vegetariana e tal? E aí eu disse, rapaz, esse negócio de medicina... Na verdade, foi a Ingrid que disse, nossa, eu acho que a Joyce tem tudo a ver com esse negócio de medicina integrativa. Aí eu disse, rapaz, tem mesmo, ela tem tudo a ver com medicina integrativa. E aí a gente mandou até mandou, olha, aqui tem uma pós, isso aqui tem tudo a ver com você. E tem mesmo, né? Tem. E agora, né, que tem a ver também, você vê que a vida é cíclica, e a minha esposa agora fez a medicina do estilo de vida, que são coisas... Que estão muito interligadas. Que causam. Olha, espera aí que depois as duas vão estar trabalhando junto aí, viu? Que é um bate-bola, que são duas abordagens diferentes. E como é que você vê assim? Porque a medicina integrativa, ela... Inclusive, tem alguns médicos tradicionais que têm um certo preconceito com medicina integrativa. Quando eu fui ler medicina integrativa, eu descobri que eu não sabia, eu era ignorante em muita coisa. A gente começa a se sentir assim, né? Isso. Porque a medicina tradicional, ela não fala, por exemplo, de apolipoproteína, né? Que vocês. E várias outras coisas, né? De ciclos que a gente ignora, né? E a gente vê que, assim, que o nosso treinamento é muito tradicional. O que é que você acha, assim, que na faculdade de medicina que você fez, que poderia ter sido, sei lá, diferente a abordagem? Como você, agora que você despertou para medicina integrativa? Isso, eu acho assim, na verdade, o que falta um pouco é justamente esse aprofundamento, né? Porque na faculdade a gente não aprende, tem muita coisa que falta a gente aprender, né? É muito tradicional ainda, né? Talvez porque realmente a medicina é muito vasta, né? Se a gente for ver a medicina integrativa, funcional integrativa, ela também é muito vasta, né? A faculdade já são 6 anos, né? Sim. A medicina por si só são muitas áreas, né? É cardiologia, endocrinologia, é muito tempo, né? Para poder você se formar, né? E aí cada área é uma área. Mas aí realmente, quando a gente vai para a integrativa, a funcional integrativa, que é a que eu estou fazendo, a gente tem uma pós-graduação bem extensa, né? Que é cerca de 1 ano. Mas a gente vê que vai muito mais além, porque a gente não busca só o sintoma do paciente, né? O paciente tem um refluxo, tem uma gastrite, né? A gente vai buscar, mas por que o paciente tem um refluxo e a gastrite, né? Geralmente ele advém de alguma outra coisa, que não é só o hábito de vida em si, né? Mas assim, é alguma coisa intestinal, então você vai investigar o porquê daquilo, né? Então, geralmente, a gente não estuda isso na faculdade, né? Então, falta, às vezes, realmente, você investigar o porquê das coisas. O problema é que, realmente, precisaria de mais tempo, realmente, né? Se você for colocar isso na faculdade, talvez a faculdade, assim, para todas as áreas, você iria estender um pouco mais, porque, realmente,
precisaria de bem mais tempo, né? Para você conseguir detalhar tudo isso, né? Mas talvez com planejamento, né? Planejamento bem feito, você conseguiria, né? Porque às vezes também tem muita a forma de você colocar, a forma de você detalhar. Sim. Talvez com planejamento bem feito, daria sim para você colocar em 6 anos, né? De uma forma mais bem Mas feita. eu não sei se você tem essa sensação, mas quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que precisa estudar mais. Porque sempre. você começa a ver coisas, isso eu não entendo bem. Aí você vai. Sempre. E isso eu estou vendo na prática, né? Porque a gente estuda todo dia. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu preciso estudar. Quanto mais eu estudo, mais Se eu o vejo que eu médico preciso acha estudar. que sabe muito, ele provavelmente sabe muito não, pouco. eu estudo Porque todo dia, eu estudo. Todo santo dia eu estudo. E a medicina, ela é apaixonante mesmo, né? E agora, por exemplo, você está sempre aprendendo coisas novas, né? Então, a medicina integrativa é diferente a abordagem, né? Totalmente da medicina tradicional, né? Totalmente, porque a gente vai atrás da causa do problema, né? A gente não vai tratar o sintoma, né? A gente não trata sintomas, a gente trata a causa. E assim, e você já está conseguindo fazer essa interseção entre a sua abordagem tradicional, né? Essa que a gente que continua sendo treinado nos congressos, né? Sim. E agora o que você sabe de medicina integrativa para os teus pacientes de gastroenterologia? Sim. No meu consultório, os pacientes que vão comigo, eles já percebem isso, né? Todos os pacientes que vão no consultório hoje, eles já percebem que eu não vou mais, não é a mesma abordagem mais, né? E você tem uns pacientes apaixonados aí de muito tempo, né? Tenho. Então eles foram vendo Sim, essa mudança, né? Com certeza. Porque, assim, a gente já busca o porquê, né? Eu já explico também para eles, né? Ah, você tem refluxo gástrico, então, tratar com isso, você não está tratando o refluxo, você não está tratando a gastrite, você está tratando o sintoma, entendeu? Você tem que ir atrás da causa. Você está tratando uma diarreia, você está tratando isso, você não está tratando, você tem que ir atrás da causa. E às vezes você trata uma coisa e causa outra, né? E aí, às vezes você está usando, principalmente eu falo muito para eles, os prazóis, né? Sim. Você tá causando um problema, você tá causando um supercrescimento bacteriano. Vamos falar disso agora. Vamos botar o povo aqui para perguntar para a doutora Joyce. Tem a ver com isso? Tem a ver? Solta aí, produção. Vamos ver. Hoje no quadro Pergunte ao Doutor, doutora Joyce, a responsabilidade é muito grande. A gente veio às ruas de Teresina para saber se as pessoas sabem o que é transplante de fezes. Vamos lá? Jennifer, você sabia que existe transplante de fezes? Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não, não sabia. Já tinha ouvido falar? Não tinha. Como é que você imagina que deva ser? Bem esquisito. Não consigo nem imaginar. Seu Francisco, o senhor sabia que existe transplante de fezes? Não, tô sabendo agora. Se fosse para salvar sua vida ou salvar a vida de algum parente seu, você faria? Eu faria porque eu ia dar vida a um ser humano também, né? E como é que você imagina que possa ser esse procedimento? Eu não posso nem explicar porque a ciência tá muito avançada e aí é só com os homens mesmo e da inteligência. Vocês sabiam que existe transplante de fezes? Nunca vi falar. Vocês fariam transplante de fezes assim para salvar a vida de vocês ou de algum parente? Sim. Acredito que sim, né? Pra salvar a vida, faria, né? Então, você estava falando dos prazóis da vida aí, que Isso. acabam alterando a flora microbiota. bacteriana, a supercrescimento, desbiose. E é interessante, o que é que você acha aí o que é, né, na verdade, para que é o transplante de fezes, né? Já que é uma coisa assim que é bem, a princípio, esquisita, né? Estranha, né, para a população, na maioria das vezes. Então, assim, o transplante fecal, ele vem sendo cada vez mais estudado, né, para alguns casos específicos, né?
Principalmente para os casos assim, de algumas infecções que são mais resistentes, de difícil controle, né? Infecções por Clostridium, né? Vem sendo estudado para isso, para também alterações da microbiota intestinal, que é a disbiose também de difícil controle também. Doenças inflamatórias intestinais também já tem estudos para isso também, né? Então, em alguns casos, a gente tem lançado mão do transplante fecal, né? Então, Sim. o transplante fecal, em alguns casos, a gente faz, né? E aí pode ser por cápsula, né? Pode ser também através da colonoscopia, que é bem né? simples, na verdade, fazer. Né? Então, É simples o processo de fazer, de né? Mas aí o fazer. preparo tem todo O preparo tem que ter todo um cuidado, né? Para ser feito, né? Então, por sonda, mas já não se usa mais tanto por sonda, né? Mas, em geral, mais por cápsula ou por colonoscopia. Engraçado que a primeira vez estão fazendo transplante de fezes há pouco tempo, né? No Brasil, tem o quê? Eu acho que deve ter talvez menos de 10 anos, né? Ou até menos, recente. né? Pois é, a primeira vez que eu ouvi falar em transplante de fezes, vê que o pessoal acha esquisito. Eles acham... Não, eu sou médico. Na primeira vez que eu ouvi falar foi em 2008. Que tinha um professor meu lá que ele era idoso, só que ele era muito estudioso. Era aquele cara que estuda muito. Aí, quando ele foi falar a primeira vez, a gente riu. Assim, achou super assim, mas como o transplante de fezes? Nunca ouviu falar, porque é muito né? esquisito, né? É estranho, né? Porque você vai falar, pegar fezes... Pois é, essas fezes pega de quem, né? Tem que ser de uma pessoa sã, né? De uma pessoa que não tenha nenhuma doença, de uma pessoa que tem que ter uma microbiota saudável, né? De uma pessoa que não tenha nenhuma doença. Então, tem que ser uma pessoa que tenha feito os exames laboratoriais, não tem que ter nenhuma doença transmissível, tem que também né? estudar que tipo de bactéria que tem? Isso, tem que ter uma microbiota saudável, porque aí senão você vai transmitir bactérias ruins para aquela pessoa, né? Se tem uma pessoa que já tem uma disbiose intestinal, onde você quer tratar aquela disbiose daquela pessoa, né? E se você passar bactérias ruins, você vai acabar não tratando Ainda tem aquela pessoa, questão de né? as fezes, parece que tem que ser feito logo, eu não lembro o tempo. Quando é feito por colônia, não pode ter muito tempo, né, de coletar das fezes, né? Tem não sei se mudou a técnica, mas eu acho que tem alguma coisa assim. E na colônia é bem tranquilo, você vai lá na colônia e vem distribuindo as fezes, né? É um processo, essa parte é fácil, né? Bora de chá. Você gosta de chá, né? Que você me falou. Você quer o que aqui? Você quer cidreira, quer hortelã, quer hibisco, quer chá verde? Hortelã. Pronto, olha aqui. Pra você. Pronto. Eu vou de hibisco. Então, esse é a microbioma, né? Muita gente não sabe a importância, né, das bactérias, né? Então, a gente hoje vê muito falar em disbiose, mas fala aí pro pessoal, assim, a importância que tem as bactérias hoje do intestino, né? No intestino grosso. Na verdade, assim, a microbiota da gente é muito importante para a nossa saúde como um todo, né? A gente sabe que a disbiose intestinal, ela pode alterar várias coisas no nosso organismo, né? Então, se a gente tem alteração da nossa microbiota, a gente pode inflamar o intestino, né? E a inflamação intestinal, ela pode alterar o que a gente chama de permeabilidade intestinal, né? A nossa barreira intestinal. Se a gente tem uma alteração de barreira intestinal, que é o que vai fazer com que a gente absorva os nutrientes, né? Vitaminas como vitamina B12, ferro, zinco, ácido fólico, vitamina D, a gente vai ter deficiências de nutrientes, né? Nutrientes essenciais para que a gente sinta com energia, para que a gente não sinta alterações como esquecimento, alterações de cabelo, unha. Então, às vezes a gente pensa que está esquecido, pensa que é outras coisas, pensa que está estressado, né? Alterações também do nosso intestino, que o nosso intestino a gente sabe que é responsável também, que é a questão do eixo intestino-cérebro. Nosso intestino é responsável por cerca de 90% da produção da serotonina, né? Então, também, que é o hormônio da felicidade. Que é o hormônio da felicidade. Nosso intestino é responsável por cerca de 70% da produção
da nossa imunidade. Então, se tem o intestino inflamado, né, a gente vai ter alterações como essas, né? Então, se a gente perde a nossa permeabilidade intestinal, a gente começa a também absorver alterações, como a absorver os antinutrientes, né? Então, os antinutrientes são os conservantes, os aditivos, e isso também aumenta o risco da gente ter doenças ruins, que são as doenças autoimunes. Então, as tiroidites de Hashimoto também aumenta o risco, as doenças autoimunes. Câncer, né? Risco de câncer, as doenças como fibromialgia. Então, por isso, o intestino é tão importante para a nossa saúde como um todo. Até doença psiquiátrica, né? Tem estudos aí mostrando com relação com esquizofrenia, com transtorno bipolar, com autismo, né? Exatamente. E interessante, você falou aí que a serotonina que é o hormônio da felicidade, 90%. Daí vem o termo, né, enfesado. O termo é enfesado, né, que a pessoa com as fezes e zangado, né, tem... Exatamente. Esse termo também tem tudo a ver, né, esse termo é antes disso, né? Antigo, né, então as pessoas lá de trás já sabiam dessa relação. Dessa relação. Não tinha cérebro, né? Não tinha certeza, né, acho que a primeira pessoa, se eu não me engano, é um médico italiano, não lembro se é... Agora não sei se eu estou confundindo, mas ele foi bastante criticado quando ele começou a falar de bactéria, né, dessa importância que tem as bactérias hoje, né? Isso. Aliás, sempre teve a importância, né? A gente é que não sabia, né, dessa correlação. Deixa eu perguntar uma polêmica aqui, médica. Que é assim, que é uma impressão particular mesmo, porque eu também, assim, lá atrás eu fiz uma pós-graduação de gastroenterologia funcional, né, que também não tinha ainda, estava começando os testes respiratórios, né, o estudo do trânsito de colo com marcador radiopaco, né, eu fiz no Albert Einstein e me abriu muito a mente, né, e eu sempre tive raiva de uma doença, que eu acho ela, assim, muito irritante. Sim. E eu quero saber se você acha que realmente, embora você não possa afirmar ainda, sim, se existe a tal da síndrome do intestino irritável. O síndrome do intestino, você acha que há um exagero, há um super diagnóstico? Ainda tem esse super diagnóstico? Super demais. É uma coisa que me deixa irritada. Então não sou só eu. Não é só você. Eu fico super irritada quando chegam os pacientes, assim, no consultório com esse diagnóstico. Então, assim, chega muito paciente no consultório e a primeira queixa que eles falam, doutora, é porque eu tenho síndrome do intestino irritado. E aí, na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, eles sequer investigaram o básico, né? Então, assim, a síndrome do intestino irritável é uma síndrome de exclusão, né? Então, assim, para você chegar a esse diagnóstico, você precisa fazer a exclusão das doenças, né? Então, quando você vai atrás dos diagnósticos, investigar se o paciente tem a intolerância à lactose, se você tem alergia à proteína do leite, se você tem sensibilidade ao glúten, se você tem intolerância se você tem a doença celíaca, se você tem a intolerância à frutose, supercrescimento bacteriano, bacteriano, disbiose, se você tem intolerância à histamina, né? Então, assim, isso aí é bem difícil de estudar, né? É muito difícil. Eu já tenho uns 5 pacientes no consultório com intolerância à histamina. Entendeu? Então, assim, são tantos diagnósticos... E poucos médicos pensam nisso. Poucos médicos pensam. Então, assim, para você chegar num diagnóstico de síndrome do intestino irritável, é muito difícil, porque, na maioria das vezes, no caminho, você vai encontrar alguma coisa que está irritando o intestino daquele paciente, que não é a síndrome do intestino irritável. É assim, eu acho que não existe. Eu ouso dizer que não existe. É assim, sabe, eu sou mais antigo, né? Eu fiz essa minha pós-graduação lá no Albert Einstein em 2008. Já tem um tempinho, né? E aí eu não tinha o teste respiratório. Então, que hoje é uma coisa do arsenal que você usa. Antes a gente não tinha como diagnosticar supercrescimento bacteriano. Então, muita gente que tem o diagnóstico é intolerância à frutose, que também não tinha exame. Ou seja,
Hoje tem vários exames, e o que a gente vê muitas vezes é que as pessoas passaram por outros profissionais e não foi feito, porque é muito fácil dizer, não, é intestino irritado porque não tem nenhum exame, então eu não vou fazer os exames. Isso, porque o que acontece? Quais são os sintomas do Porque intestino quando- irritável para quem está... Justo. E que confunde, assim, nós estamos falando, não sintomas do intestino irritável, sintomas que É. levam o médico que não investiga, muitas A ter vezes, um falso a diagnóstico. dizer que é intestino O que irritável. acontece é justamente isso, porque quando você vai por os critérios, onde o paciente tem que ter distensão, dor, diarreia ou constipação, né? São sintomas que praticamente todos os pacientes vão sentir, né? São sintomas de várias doenças, né? Então, que paciente não vai ter distensão, dor, constipação, diarreia? Então, quase todos os pacientes da gastroenterologia vão se encaixar, Sim. não é? Então, qualquer paciente que estiver esperando uma consulta vai se encaixar na síndrome, não é? Então, assim, todo mundo que vê assim, quais são os critérios para síndrome? Vai dizer, eu tenho síndrome. Não é? Porque qualquer pessoa pode ter. Qualquer pessoa pode ter aqueles sintomas. Qualquer pessoa. Não é? E outra doença também, não sei se você tem essa impressão, que é pouco investigada também, a constipação, Exatamente. né? Assim, É outra. a constipação é aquele negócio, não, toma água e faz fibra, aí é fácil. Exatamente. Mas não, É né? outra doença pouco investigada, porque o que acontece? Quando você tem constipação, são inúmeras causas também, né? Então, por exemplo, pode ser uma inércia colônica, intestino preguiçoso, pode ser uma alteração de musculatura pélvica, pode ser uma alteração de metabolismo, então pode ser um hipotiroidismo. Então, tem diversas causas. Pode ser uma intolerância alimentar. Então, ninguém pensa que a intolerância alimentar também pode causar uma constipação. Então, as pessoas pensam que intolerância alimentar tem que dar diarreia. é mais Né? comum em homem ou mulher? É mais comum em mulher, né? Bem mais comum na mulher, né? Porque, geralmente, a alimentação da mulher, ela não come muita fibra, não bebe muita água, não faz muita atividade física, né? Mas também, às vezes, por conta do metabolismo por si só, né? Mas a gente vê mais na mulher, né? Mas também acontece nos homens. Tem uma característica engraçada da mulher também que o homem não tem, né? Que às vezes eu falo para as pessoas, né? É que o homem, geralmente, ele faz cocô em qualquer lugar, Tem isso né? também. E a mulher não, né? Por Verdade. exemplo, se a mulher vai viajar com o namorado, é o final de semana todo sem fazer cocô. Tem isso, tem essa particularidade. A mulher, ela gosta de fazer no lugarzinho dela, né? Aí isso aí também atrapalha, né? Isso atrapalha também, tem essa questão. Toma um chazinho agora que você vai ouvir umas pessoas muito importantes aí. Que eu tenho certeza que tem muito orgulho de você. Roda aí, produção. Eu sou o Eduardo, o marido da Joyce. A Joyce é uma pessoa muito dedicada, muito prestativa, que está sempre procurando ajudar os familiares. Ela também ama os animais. Sempre quando ela vê um cachorrinho, um gatinho na rua, ela para o carro, deixa um pouquinho de ração para o bichinho, para tentar amenizar o sofrimento. E em relação à medicina, ela ama essa profissão, ela está sempre procurando se atualizar, lendo artigos, participando de congressos, fazendo pós-graduação, para oferecer o melhor tratamento possível para os pacientes. Esse é um pequeno resumo do que é a Joyce, uma pessoa muito especial, que eu amo muito, tenho muito orgulho de conviver, de ser casado com uma pessoa de um coração tão imenso. É isso, um grande beijo, te amo, amor. Falar da doutora Joyce é muito fácil, porém são tantas suas qualidades que algumas vão ficar para outro dia. Falando de doutora Joyce, ela é muito especial. E para me cativar, Joyce já nasceu no Dia dos Pais. Minha filha, tenho muito orgulho de você. Continue ajudando a quem precisa. Amo muito você. É uma filha dedicada, amorosa com as pessoas e com os animais. Desde pequena que ela tem um dom de ser médica, cuidando das pessoas e dos animais. Da sua mãe, que ele ama muito, beijos. Você é bem parecida com a sua mãe, né?
as características de cabelo. É, E seus pais, né? Quando você... Eles já achavam que você ia ser médica mesmo? Como foi? Eles estimularam de alguma forma para você ser médica? não, meus pais, eles sempre foram, assim, muito... Eles, assim, para estudo e para tudo. Eles talvez tiveram a sorte das filhas, assim, serem muito... Para estudo, né? A gente sempre foi muito ligada a estudo, eles não tiveram muito essa preocupação, né? Eles foram muito assim, cada uma escolheu o que se identificou, né? Eles não disseram, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não. Cada uma fez o que se identificou, né? E aí, eu sempre pensei na área da saúde mesmo e me identifiquei com isso, mas eles não optaram por mim, não. Eu escolhi. Então, bora ver o que é que as suas irmãs têm a dizer. Irmãs e tem um irmão, né? Tenho um irmão. Pois vamos lá, vamos ver o que eles têm para falar aí. Minha querida irmã, eu quero te dizer que você é muito especial para mim. Você sabe disso. É especial para a nossa família e é especial para Deus. Isso nos inspira e nos encanta todos os dias. E eu quero te dizer que eu tenho muito orgulho de você. Te amo muito, viu? Beijo. Então a Joyce é uma pessoa maravilhosa, ela é uma profissional incrível, uma irmã melhor ainda, e ela é uma pessoa muito atenciosa, muito carinhosa e muito respeitosa com o próximo. E ela também, né, tem o adicional que ela ama muito os animais, então ela faz tudo pela causa e é isso, te amo. Feito para falar da Joyce porque eu tenho uma verdadeira admiração e amor por ela, mas quem a conhece sabe que ela tem 3 grandes paixões. A primeira delas é a família. A Joyce, ela sempre teve um olhar muito atento ao nosso bem-estar. É aquela pessoa que a gente realmente pode contar em todas as horas. A segunda grande paixão dela são os animais. Desde muito pequena que a Joyce tem um olhar diferenciado para o mundo animal. Não é à toa que, por amor aos animais, ela é vegetariana e também segue um estilo de vida que minimiza o sofrimento animal. A terceira, e com certeza não menos importante, é o amor que ela tem à medicina. A Joyce, quem é paciente dela sabe o que eu estou falando. Ela realmente acolhe seus pacientes de forma muito individualizada, tem um olhar muito atento para cada um deles, tem uma dedicação muito grande. Mas o que eu tenho para falar, minha irmã, é que realmente nós somos muito gratas a você por tudo que você nos representa e para dizer que eu amo muito a você. Tia Joyce, muito obrigada por cuidar de mim. Te amo, beijo, Má. Falar da Joyce sempre nos enche de muito orgulho. A gente percebe, a gente sente que ela nasceu para ser médica. Não é só uma profissão, é uma missão, é um dom que a Joyce tem. Hoje, minha irmã, queremos te agradecer por tudo que você faz por todos nós e por tanta gente. Você, minha irmã, faz a diferença na vida de muitas pessoas. Que sua jornada seja sempre iluminada, cheia de muita luz e felicidade. Nós te amamos muito e o nosso muito obrigada. Um grande abraço e um beijo da sua irmã. Gente, então, doutora Joyce, minha tia, uma mulher incrível, que dá tudo pelos outros, que sempre está disposta a ajudar todo mundo. Eu acho não, tenho certeza, que ela nasceu para medicina, não tem como. Ela se doa muito, ela se entrega muito em tudo que faz. Ela é maravilhosa. Nossa, irmãos apaixonados, né? Irmãos apaixonados mesmo. E com razão, né? E o que é Tem água aqui, viu? E a importância, Joyce, que a família tem para você, né? Hoje a gente vê uma desconstrução muito grande, né, da família tradicional, né? Como é que você vê a importância da família? Você acha que a família, no modo tradicional, ela tem a importância no sentido de respeitar pai e mãe, né, de ter aquele convívio, né, mulher com o esposo? Você vê a importância dessa família tradicional ou você acha que pode ter outros formatos e tanto faz? Não, eu acho que a família é a base de tudo, né? Eu acho que sem família não tem como você seguir, né? Tanto que, assim, eu tenho
tenho uma bênção muito grande por ter a minha família, né? A minha família é o que me mantém, né? Eu acho que eu sou o que eu sou, eu cheguei aonde eu cheguei, né? Por conta da minha família, né? Graças a Deus eu tenho uma família que eu tenho, né? Dá para perceber o amor que é, né? Sim. Entre a gente é muito unido, né? Muito unido, tanto os meus pais, né? A gente tem um amor muito grande entre a gente, os meus irmãos, a gente é muito unido mesmo, né? Eu ia perguntar uma coisa, mas eu acho que a resposta eu já sei. Vocês brigavam, não? Olha, quando era criança? Não. Se eu lhe disser que a gente nunca brigou. Nossa. Sabe que assim, de todos os anos que eu vivi até agora, a gente nunca teve uma briga. Nunca. Nossa, sabe o que é nunca? Nem quando nunca? criança? Não. A gente nunca teve uma desavença, a gente nunca teve uma briga, a gente nunca teve um dia que a gente ficou assim sem se falar. Não teve nunca isso. E esse irmão caçula aí é mimado por essas irmãs, que eu imagino que o único homem, né, no meio de tantas mulheres, deve ser bem mimado, né? Ele é o mais novo, né? Quantos anos ele tem? Ele tem uns 25, né? Assim, eu cheguei a trocar... Mas ele parece mais novo. Né? Ele é meninão, né? Ele é meninão. E é mimado pelas irmãs. Cheguei a trocar as fraldas desse rapaz. Mas tá faltando gente aí da família. Tá faltando membros. Tá faltando membros. Quem são os membros que estão faltando? Coloca aí os membros que estão faltando. Pra falar? O restante da família Maranhão. Joyce, a sua irmã falou, né, dessa sua paixão por animais, e o interessante é que a Joyce estuda muito veterinária, né? Você entende muito também disso, né? Inclusive, você até me falou que uma época um dos seus cachorrinhos, dos seus pets aí, estava com um problema renal, né? E você que acabava tratando, né? Eu tive... Era o Ed, né? Na verdade, assim... Minha grande paixão, os animais, né? Eu sou muito apaixonada pelos animais, né? Foi o que me levou a ser vegetariana. Hoje eu sou vegetariana há cerca de 10 anos, né? Uhum. E o Ed hoje é uma estrelinha, né? Uhum. Mas eu estudei muito veterinária na época, porque hoje o meu veterinário já voltou ativa, mas na época ele não estava atuando, né? Eu estudei muito. Mas ele era muito pequenininho, né? E aí que acabei estudando muito. Hoje eu sei um bocadinho de veterinária, porque eu tive que Aí estudar. o veterinário tem que ser muito bom, né? Para ser o veterinário ele é muito bom, dos pet Maranhão. Tem que ser muito bom para ser veterinário. E você me falou também uma vez que eles são bem mimados, ficam no ar-condicionado, né? Olha, eu peguei, assim, hoje eu tenho o Lorde, né? O Bob, o Toy, e tenho o Pete, né, que são os meus bichinhos que eu peguei da rua, né? E tenho mais 2, né, que é um que ficou bem doentinho na época, que hoje tá bem, que é o Juan, né? O Juan e a Flor. E que a família é grande. Que a família é grande, são 6 pets, eu tenho 6 pets, né? A família é grande. E aí eles estão bem, estão todos bem, graças a Deus. Tem um outro renal, mas tá bem, que é o branquinho aí, o Bob. Mas tá e aí bem. esse você discute com aí agora eu o veterinário dele. Eu já tenho agora um meu veterinário aí que tá me ajudando. Pois esse amor, né, pelos animais, né? E você resgata esse... Como é que você escolhe? Porque você falou que pegou da rua, né? Como é que você escolhe ou eles te escolhem? Como é que é? Assim, o que acontece? Eu acho que a gente, quando gosta muito de animais, a gente consegue enxergar eles, sabe? Quando eu ando pela rua, você parece que enxerga eles. Você não enxerga as pessoas. Enxerga as pessoas, mas você enxerga aquela criaturinha que tá ali, sabe? E aí eu consigo enxergar eles.
Então, eu alimento também os animais na rua, né? Uhum. Então, eu ando com uma raçãozinha no carro, sabe? E aí, o primeiro foi o Pete, e aí ele estava muito ruinzinho, ele estava assim, bem emagrecido e cheio de sarna. Aí, quando eu vi, eu falei, não, ele está muito ruinzinho. E aí, eu peguei ele, foi o primeiro. E aí, ele é muito danadinho, sabe? Comecei a alimentar ele, só que ele é muito zangado, ele queria morder e tudo, porque ele estava muito doente. E aí, eu resgatei ele primeiro, só que eu não consegui levar ele para dentro de casa, porque ele era muito zangado. E aí, ele trouxe o bando dele. Eu falei, Mas pelos maltratos, né? porque eu acho que o que acontece, as pessoas batem muito, as pessoas jogam pedra, né? E as pessoas, não sei o que acontece. E aí ele foi e trouxe mais... o Juan e a Flor. e aí ele trouxe os outros junto e eu resgatei ele. Ah, foi? Ele falou assim, não vou ser resgatado Trouxe não. Trouxe os brothers. Aí trouxe os brothers dele. Aí eu resgatei os 4. É engraçado, eu tenho um amigo vegetariano, né, que é o Steve Cookson. Hoje ele mora na Inglaterra. E é engraçado como ele se transformou vegetariano, né? Ele não era vegetariano, nunca pensou em ser vegetariano. Aí nessa época ele estava morando na Suíça com a esposa dele. Ele em casa e a esposa trabalhava num banco, né? Que ela essa parte aí de trabalho em banco e tal. E ele estava em casa, na Suíça, né? Que é aquela região montanhosa. Ele foi fazer um frango. Parece viagem, né? Mas deve ser uma coisa. Aí ele disse que a luz do sol bateu nesse frango. Um frango morto, né? E ele sentiu um negócio ali e ele parou de comer carne. Né? Assim, uma história assim... que acontece, né? Eu acho que a pessoa... mas aí geralmente é assim mesmo. Tipo, o meu foi... Como foi que te deu o meu foi mais ou menos assim. Insight? Eu comecei com o Juan e com a Flor e o Ed, né? Que era o outro cachorrinho. Então, eu tive o Juan e a Flor, que são esses 2 menorzinhos, né? Aí eles têm hoje 12 anos. Nossa. Aí... Para cachorro é uma idade boa, né? Eles estão já idosos. E aí, há cerca de 10 anos atrás, eu comecei hoje como que eu amo esses aqui e como os outros, né? Eu fiquei achando estranho. Eles têm praticamente a mesma inteligência, né? Aí eu comecei a pesquisar, né? Sobre... ele sente que vai morrer o boi, né? Ele tem um sentimento, ele não quer morrer. Aí eu comecei a pesquisar sobre documentários, né? Aí eu fui na Sociedade Vegetariana Brasileira e eu vi um desafio, né? Que era 21 dias sem carne. Aí eu falei, eu vou tentar esse desafio aqui. Aí eu fiz esse desafio de 21 dias sem carne. E aí depois desse desafio... 10 anos sem carne, sem nenhuma... Aí eu tô aqui até lá. Pois é, eu te contei, né, que eu tô agora... Claro que eu não cheguei nesse nível, mas eu tô almoçando comida vegetariana, né? Então, vamos dizer que até 18 horas eu não como... ovo pode comer, né? Porque ovo você não tá matando o animal. Então, até umas 18 horas eu só como coisas vegetarianas, como carne. Mas eu ainda não consegui parar... À noite eu ainda como carne ainda, né? E também, assim, a minha opção é mais por saúde, que você pode virar vegetariano por saúde. Exatamente. Ou pelo amor aos animais, né? Depois eu fui vendo que, assim, eu comecei por conta dos animais, né? O sofrimento animal. Mas depois eu vi que eu ganhei também. Ganhou em saúde, né? Em saúde, né? Porque a pessoa fica bem mais jovem, como você tá, né? Sim. Porque... Não é inflamatório como é a carne, né? Sem dúvida, você percebe a mudança. Você percebe no na seu pele, corpo, você percebe em tudo, né? Na sua pele e nos seus exames. É verdade. Pois é, assim, e é um bom exemplo, né? Por isso que a gente vai pensando nas pessoas. Agora, assim, qual é o desafio da dieta vegetariana? Porque tem um desafio, né? Não é fácil, não é fácil. Não aquela de não comer carne, né? O desafio mesmo... se você tem que suplementar alguma coisa, quais são os cuidados, assim, quem pensar em ser vegetariano? Dá para ser do dia da noite ou tem que pensar um pouquinho? Assim, você tem que fazer um acompanhamento nutricional, né? Primeiramente, você não vai fazer da sua cabeça, você tem que fazer com acompanhamento nutricional, porque
tem que substituir as proteínas da forma correta. Você tem que lembrar que a B12 você não vai encontrar na proteína vegetal, né? Então, você vai ter que suplementar a B12, né? Então, é basicamente mais isso, né? Ter o cuidado com as proteínas, que você vai ter que fazer a modificação, mas tem proteína de origem vegetal, então as pessoas pensam, e aí as proteínas, né? Não é bem assim. Pois é, e tem gente que pensa vegetal. Que dieta vegetariana é comer tomate e alface, não é? Não, tem muito isso. Não come carne, então vai comer o quê? Só alface e tomate? Não e é o assim. interessante é que agora que eu passei a comer, as comidas são boas. É muito boa. É muito boa, é uma muito delícia. Boa. A dona Rai, né, que ela até está aprendendo cada vez mais, né, porque ela faz aqui no almoço do hospital e ela já entrega de segunda a sexta. E são muito boas as comidas, muito boas, são saborosas mesmo. Não tem isso aqui não é bom. Não, é bom. Você tem que abrir sua mente, né? Porque o que faz a comida ficar boa é o tempero, né? Então, temperando direitinho fica bom. Aí tem coisa boa também, ricota, né? Que tem umas coisas que são saborosas, né? Tô citando só um exemplo, mas tem um monte de coisa. Temperando direitinho, fica bom. Então, Joyce, eu quero agradecer, a conversa foi boa, dava pra gente conversar aí mais um bocado de tempo, né? Tem assunto, não falta aqui pra gente conversar. Então, eu fico muito feliz de você ter sido a primeira convidada, né? Uma pessoa tão especial para os pacientes, para a família, para nós somos colegas e amigos, né? Então, muito obrigado por você ter vindo nesse primeiro Archimed Talk Show. Obrigada. Só tenho a agradecer pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Pois o Archimed Talk Show de hoje foi show. Até mais, galera.